amém e amém, graças a Deus. A gente vai ler o Salmo de número 13, na revista atualizada, tá bom? Mas antes de ler, deixa eu dizer uma coisa. Na segunda-feira, era noite, eu saí, eu nem vim para a célula dos homens, e aí eu estava andando, eu gosto de vez em quando andar um pouquinho, assim, porque é o meu momento sozinho com Deus, e eu gosto muitas vezes de ficar sozinho, que eu gosto de pensar e orar. Aí eu vou na rua orando, né, falando com Deus. Aí quando passa uma pessoa perto de mim, aí eu finjo que eu estou cantando, porque o pessoal pede, ih, lá vai um maluco, né? Eu não sei se você também costuma fingir que está cantando, mas aí eu finjo que eu estou cantando, toda vez que passa alguém. E enquanto eu estava andando, né, tem um lugarzinho que eu sempre vou ali, que é mais deserto, tem pouca gente, e aí então me veio uma palavra, foi uma frase, só uma frase, né? E a frase era: sentimentos mentem. Só isso. Sentimentos mentem. Bem, eu vou transformar isso num modo pentecostal, ok? Assim, porque não fica muito legal só dizer isso, tá? Eu vou dizer assim: irmãos, estava eu andando segunda-feira à noite, porque o Senhor disse: meu filho, quero eu falar contigo. Então fui eu andar na rua, estava eu falando em espírito de oração, andando na rua e falando com o Senhor, até que ouvi uma voz, o Senhor disse: meu filho, sentimentos mentem. Ai, eu fiquei todo arrepiado. Ficou melhor assim, gente. Mas Deus falou comigo, de uma maneira ou de outra, porque é assim que geralmente os pastores fazem, gente. Quando eles dizem assim, que Deus falou comigo, eles sempre dão um jeitinho para deixar o negócio mais bonito, chamar mais atenção. Mas, e por quê? E por quê? Porque eu estava pensando em algumas coisas, né? E a partir de alguns sentimentos, aí aquela frase me fez refletir sobre o que de fato aquilo ali queria, o que aquela frase queria significar de fato. E fez tanto sentido para mim, e muito provavelmente mais profundo do que eu, de fato, naquele momento conseguia e consigo nesse momento entender. E aí eu comecei então a pensar sobre como isso muitas vezes aparece na Bíblia, sem essa frase, sem a frase que diz sentimentos mentem. Mas a verdade é que muitas vezes a gente, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente sente algumas coisas, e a partir desses sentimentos a gente tira algumas conclusões. Então olha só, o Salmo de número 13, eu vou ler o Salmo todo, nem preciso, eu vou ler o Salmo todo, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês, Salmo 13, na revista atualizada, de 1 a 6, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Pode ir, vai. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. O salmista, ele vive aqui, e muitos outros salmos, exatamente essa frase. Talvez você não tenha percebido que sentimentos mentem.
E quando a gente começa a sentir algumas coisas, e há pouco eu disse que quando, a partir de alguns sentimentos, a gente começa a concluir algumas coisas, porque as nossas sensações nos fazem ter percepções a respeito daquilo que a gente está vendo. As nossas sensações, os nossos sentimentos fazem a gente ter algumas percepções a respeito daquilo que a gente está vivendo, às vezes dentro de casa, com relação à sua família, com relação à sua vida financeira, profissional, à sua saúde, à sua vida espiritual, sabe, coisas que você tem vivido, que tem muitas vezes, por exemplo, te enchido de medo, porque você tem vivido coisas ruins, coisas que você não gostaria de verdade de viver, mas a partir da vivência e da experimentação dessas situações, você se assusta com isso, e quando você se assusta, isso traz a você uma mensagem. E a mensagem que chega até você é que, sim, o problema é grande demais. Sim, você não vai conseguir vencer. Sim, as coisas vão ficar ainda piores. Sim, por conta das coisas que a gente vai vendo, que a gente vai observando, e as percepções que vão chegando você não vai conseguir, você vai ser derrotado, as portas não vão se abrir mais, você não vai conseguir ter o que tinha antes, fazer o que fazia antes, aquilo que você estava planejando, você não vai realizar, porque olham as evidências aí, E diante da experiência ruim, negativa, que te assusta, e que gera medo, gera tristeza, ansiedade, frustração, isso chega até você com uma mensagem diferente do que a Bíblia diz. Olha só o que o salmista, ele diz no versículo 1, Vitória, volta lá no verso 1, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Gente, em que lugar do Antigo Testamento, do Pentateuco, lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Davi, eu não me dei o trabalho, sim, o Salmo foi de Davi, ok, o Salmo foi de Davi que escreveu isso. Em que momento Davi leu em algum lugar, ou ouviu falar, que Deus se esquece de alguém? Mas foi Davi que teve N experiências com Deus, as mais extraordinárias experiências, que já tinha tido as confirmações de presença de Deus, de poder de Deus, de afirmações que Deus estava com ele, que era com ele. Davi, que tinha vivido todas as bênçãos possíveis que Deus poderia realizar na vida de alguém que podia ser tão honrado por Deus como Davi. Ele experimentou tudo isso, mas exatamente esse homem que, por conta do seu problema, ele diz assim: Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? Agora, Davi tinha muitos motivos para dizer e para afirmar que ele ia vencer. Ele poderia simplesmente dizer, porque o texto não diz qual era o problema de Davi, ok? Não diz. Mas ele poderia simplesmente dizer: já venci tantos outros problemas, vou apenas vencer mais um. Esse é apenas mais um de muitos outros problemas que eu já passei e superei. Mas não.
Aqui Davi diz: Senhor, e aí? Vai continuar me esquecendo? Vai continuar me ignorando? O Senhor vai simplesmente fingir que eu não estou sofrendo? Vai ignorar as minhas orações? Vai virar o rosto para mim? E aí, Deus, como que é? E a pergunta é: de onde Davi tirou a ideia de que Deus se esquece de alguém? Se ninguém melhor que Davi podia testemunhar para qualquer pessoa que Deus não se esquece de ninguém. Porque sentimentos mentem. E aqui Davi estava crendo no seu sentimento. O sentimento de Davi dizia: Deus se esqueceu de você. Mas no verso 2, Vitória, por favor. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? O problema estava lá dentro da alma dele, ok? Com tristeza no coração cada dia. Qual era o sentimento? Tristeza. E a tristeza mentia para ele. A tristeza dizia para ele: o inimigo vai vencer, o inimigo vai me vencer, o inimigo vai superar, eu não vou conseguir. Por quê? Porque sentimentos mentem. Elias passou por isso. 1 Reis capítulo 19, por exemplo, se lembra quando, depois lá de vencer os profetas de Baal, de Aserá, e aí Jezabel diz que ia matar Elias, ele sai correndo, se esconde, e aí Deus aparece, fala com ele, e aí é interessante no capítulo 19, por duas vezes, o mesmo versículo se repete. Ele diz para Deus: Senhor, eu te servi de todo o coração, e aí o que acontece é que não sobrou ninguém, só eu. Aí mais uma vez: Senhor, olha só, já morreu todo mundo, não sobrou ninguém, só eu. Agora, isso era tão absurdo, mas tão absurdo, que no final do capítulo 19, Deus diz assim: Elias, você está achando o quê? Que a última Coca-Cola da geladeira? 7.000. Tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele estava achando que era o único. Ele de verdade acreditava, por causa do seu medo, porque ali já não era tristeza. O sentimento de Elias era medo. Ele acreditava na mensagem do medo. A mensagem do medo era que ele era o único, não havia mais ninguém, e Deus estava dizendo: ei, você vai continuar acreditando nos seus sentimentos, porque 7.000 ainda estão vivos e não se dobraram a Baal. Porque sentimentos mentem. Sabe, e como que a gente lida com o sentimento? Eu acho isso tão interessante. Vai para o versículo 6, eu já vou terminar. Versículo 6. Olha só que confusão. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. De verdade, isso aqui é digno de psiquiatra, né? Então assim, o cara está desesperado no versículo 1, mas no versículo 6 ele está dizendo: não, vou cantar ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Mas ele não está reclamando, gente. Ele não está reclamando, ele está dizendo que ele está desesperado, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não quer mais saber de mim, o Senhor virou o rosto contra mim, os meus inimigos vão prevalecer contra mim. Bem, mas para terminar essa conversa, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me feito muito bem. É meio...
É meio doido isso aqui. Eu sei que a maioria lê isso aqui, não percebe nada demais. Mas isso aqui tem a ver exatamente com a confusão da alma de Davi, porque sentimentos mentem. E a gente não fala coisa com coisa. Não que isso não fosse verdade. Isto é verdade. O que não é verdade é o versículo 1. Volta para o 1. Volta para o 1. Isso não é verdade. Deus se esqueceu de mim. Essa é a mensagem do sentimento. Versículo 6. Essa é a mensagem da palavra. O Senhor me tem feito muito bem. Você está entendendo? Amém? A pergunta é: qual é a mensagem do teu sentimento? Qual é a mensagem do teu sentimento? O que o teu sentimento tem dito para você? O que a sua tristeza tem dito para você? O que o seu medo tem dito para você? O que a sua preocupação tem dito para você? O que a sua ansiedade tem dito para você? Qual é a mensagem que eles têm transmitido para você? O que a palavra de Deus tem afirmado a você? Você pode dizer, você pode entender, observar, perceber que você pode cantar ao Senhor porque Ele ainda tem feito muito bem a você. Porque as suas percepções sobre a vida, sobre o que tem acontecido e o prognóstico negativo não é um prognóstico da palavra, mas dos seus sentimentos. E sentimentos mentem. E você tem acreditado na mentira dos sentimentos. Isso faz sentido para você? Porque o que precisamos acreditar é no Deus que há pouco nós cantamos. Está escrito. Diga comigo, está escrito. Está escrito. Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Está escrito. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas eu fui sarado. Está escrito. Ele é a minha paz. Está escrito. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Está escrito. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Está escrito. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está escrito. Você entende isso? Que isso é verdade? Isso é verdade. Olha como faz sentido, quando o apóstolo Paulo, ele diz que nós não andamos por vista, mas andamos por... Me ajuda aí, gente. Nós não andamos por vista, mas andamos por... Porque quem anda por vista, anda por sentimento. Imagina, se tudo fosse baseado a partir de sentimentos, e sentimentos mentem. Ele diz, independente dos meus sentimentos, o que a Bíblia diz
é algo que os meus sentimentos não concordam. O que concorda com a palavra de Deus é a minha fé e não os meus sentimentos. Portanto, a gente precisa, em nome de Jesus, resolver. Aqui nós vamos dar ouvidos aos nossos sentimentos ou à palavra de Deus. Onde está a verdade? A verdade está nas nossas sensações, ou ainda, muitas vezes, no que os olhos veem, no que está em um plano natural, ou num plano espiritual da promessa e da palavra de Deus. Está me entendendo? Amém, gente? Portanto, eu quero confrontar os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, te encorajar a direcionar hoje, em nome de Jesus, a sua fé naquilo que é correto. Porque incredulidade também é fé. É estranho, né? Mas incredulidade também é fé. Porque incredulidade é fé na mentira. Mas hoje, em nome de Jesus, nós queremos... Você sabe quando o salmista, ele diz para si mesmo: por que te abates, ó minha alma? E por que te comoves dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele se questiona porque a alma dele fica triste, obviamente. Se ela está abatida, é porque ele vê coisas em que ele mexe muito com ele, então ele murcha diante dessa situação, e ele é levado a questionar a si mesmo, porque nesse momento ele estava acreditando no sentimento, mas sentimentos mentem. E o problema de crer na mentira é fundamentar a sua fé em uma mentira e tirar daquilo que a palavra de Deus afirma. Portanto, em nome de Jesus, vamos ficar de pé? Bem, existe alguma coisa na sua vida, alguma situação, e eu sei que, como seres altamente emocionais que somos, dependendo como o vento está soprando agora, o que eu disse não faz o menor sentido para você. Porque, assim, você não está vivendo a força dos sentimentos. Você não está sentindo tristeza, você não está sentindo medo, você não está sentindo pressão, você não está sentindo ansiedade, nada. Essas coisas não estão, de alguma maneira, mexendo com você. Então, beleza. Então, você é capaz de tomar decisões puramente racionais, ou até mais facilmente decisões pela fé. Agora, se você está debaixo de sentimentos que estão te pressionando, e aí estão gerando medo, estão gerando tristeza, gerando ansiedade, preocupação, ou mesmo raiva e outros sentimentos, e aí você vai estar debaixo de toda essa pressão. E aí peraí, por que te abates, a minha alma? Por que você está duvidando? Onde você está se fundamentando? Naquilo que os seus olhos veem, naquilo que tua carne sente, naquilo que você ouviu. Por isso, eu quero te encorajar em nome de Jesus.
dizer ao teu medo essa noite. Dizer ao teu... Gente, assim, isso faz tanto sentido para mim, que eu sei que não dá para fazer sentido para todo mundo. Mas se você está sob pressão, você sabe muito bem o que isso significa. Você pode fechar os seus olhos? Vamos lá? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você vai começar a dizer: eu decido confiar no Senhor. Eu decido crer na palavra de Deus. Porque sentimentos mentem. Eles mentem a respeito do meu futuro. Eles mentem a respeito do resultado. Sentimentos mentem a respeito do meu sucesso. Sentimentos mentem a respeito da resposta de Deus. Sentimentos mentem a respeito da minha vitória, da minha prosperidade. Sentimentos mentem a respeito da minha família, a respeito do meu casamento. Sentimentos mentem a respeito de um sonho. Sentimentos mentem. E em nome de Jesus, eu decido confiar naquilo que o Senhor disse, porque está escrito. E eu confiarei no Senhor, eu confiarei no Deus da minha salvação, eu vou confiar no Deus que disse, aleluia. Então, se está escrito, é aí que essa noite eu decido pôr a minha confiança. Então, em nome de Jesus, querido, se você puder desenvolver essa oração diante do Senhor, dizer a Ele: Senhor, o meu medo ou o sentimento, diga qual é o sentimento e que mensagem esse sentimento está transmitindo para você, como esse sentimento está te pressionando, o que ele está te fazendo acreditar. Mas em nome de Jesus você pode dizer: Senhor, mas eu decido crer no que a sua palavra afirma, em nome de Jesus. Como Davi, Senhor, ó Deus, eu posso me sentir confuso, mas eu sei que o Senhor não pode esquecer de alguém. Ó Deus, eu sei que o Senhor não pode se esquecer de mim, portanto eu confiarei em Ti, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor não pode se esquecer de mim, eu sei que as minhas orações estão chegando até o trono da Tua graça, eu sei que existe uma resposta, eu sei, se o Teu filho bater a Tua porta, o Senhor abrirá. É impossível que se um filho pedir pão, o Senhor lhe dará pedra. Eu sei, ó Deus, e é baseado na Tua palavra, e é baseado naquilo que o Senhor disse essa noite, em nome de Jesus, que nós oramos e clamamos. Nós clamamos essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor por um mover do Teu Espírito em nós, para mudar hoje o nosso coração, para, Senhor, mexer hoje, Senhor, com a nossa alma, para mexer com a nossa alma hoje, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, assim como Davi foi profundamente mexido por causa da sua tristeza, e a partir dela, Senhor, acreditou na mentira deste sentimento, hoje, em nome de Jesus, nós, Senhor, queremos também, como ele acabou confessando, ó Deus, o Senhor me tem feito muito bem, o Senhor me tem feito muito bem, aleluia, o Senhor
no Senhor. Aleluia. Eu esperarei no Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero te encorajar agora, querido, em nome de Jesus, de maneira muito específica. Começa aí agora a orar por alguém, por alguma coisa, pelo teu problema. Começa agora a colocar aí a situação de algum problema seu, de alguma pessoa que você entende que precisa agora de clamor. Talvez aquilo que esteja mexendo com o teu sentimento, aquilo que tem mexido com você, gerado sentimentos, é isso aí, que você agora vai orar, baseado na palavra de Deus. Começa agora então, em nome de Jesus, aleluia, confrontar isso, repreender, expulsar, ó Deus, aleluia. Começa a declarar uma palavra de vitória, começa a dizer: eu confio na resposta, na solução, na bênção do Senhor, na cura, no livramento, em nome de Jesus, aleluia. Começa agora, levante as suas mãos, fica aí à vontade, em nome de Jesus. Libera aí o poder de Deus, libera o teu coração, os teus lábios, em nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluia. Flui agora no Espírito, em nome de Jesus, porque nós não nos movemos por vista, mas por fé, e pela fé nós confessamos a palavra. Sim, nos fundamentamos, Senhor, na tua palavra, nos fundamentamos naquilo que está escrito, então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos diante de Ti as causas do Teu povo esta noite, as causas da Tua igreja agora, em nome de Jesus, Senhor, Jesus, do Seu santo trono, passa em revista ao Teu povo, a oração do Teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, nós colocamos, talvez seja a oração feita muitas outras vezes, mas agora em um espírito de fé, não mais sob o medo, não mais sob preocupação, não mais sob raiva ou tristeza, mas agora debaixo de um espírito de fé. Nós colocamos agora diante do Senhor e clamamos a Tua intervenção. Venha o Senhor, vem agora, vem o poder de Deus. Nós ordenamos agora que sejam quebrados agora estruturas malignas, em nome de Jesus. Todo poder natural, todo poder maligno, todo poder espiritual, tudo aquilo que não vem do Senhor. Mas hoje, Senhor, nós clamamos: haja mudança de sorte, haja restauração em nome de Jesus. O Senhor venha restaurar a sorte, o coração do Teu povo. O Senhor vem agora restaurar em nome de Jesus. O Senhor vem agora mudar as coisas. Sim, Senhor, nós clamamos por isso agora. Nós clamamos agora, Senhor, haja uma visitação em nossas casas, haja uma visitação em nossas famílias, haja uma visitação, Senhor, em nossos trabalhos. Nós clamamos, Senhor, por céus que se abram, e que o Senhor desça sobre nós, que o Senhor desça sobre nós, em o nome de Jesus. Ó Deus, traz mudança nessa noite. Nós clamamos por isso, Senhor. Nós, Senhor, repreendemos a todo poderio do inferno. Sim, em o nome de Jesus nós expulsamos agora. Sim, na autoridade do nome de Jesus nós mandamos embora agora todo espírito de opressão e medo. Ó Deus, nós repreendemos, Senhor, todo medo, ó Deus, que já extrapolou aquilo que seria natural, todo sentimento, Senhor, que tem destruído a fé, ó Deus, que tem alimentado pensamentos negativos, em o nome de Jesus nós repreendemos isso, expulsamos agora, saia em nome do Senhor
Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós expulsamos, vá embora, vá embora, vá embora. Nós oramos, Senhor, por pessoas, ó Deus, algumas pessoas que nós temos coberto de oração. Começa aí a lembrar, talvez agora seja o momento de você lembrar de uma outra pessoa, que você precisa agora clamar por ela agora, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a orar por uma outra pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite, Senhor, nós liberamos uma palavra de cura, uma palavra de cura, uma palavra de cura, em nome de Jesus, libertação, aleluia, aleluia, em o nome de Jesus. Sim, nós abençoamos, portas sejam abertas, venha a alegria do Senhor, chegue a provisão, venha o socorro, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos segundo a tua palavra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E nós dizemos, você pode aplaudir, glorificar o Senhor, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus.